Olá, pessoas, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, a nossa segunda live da tradição Guarani, intitulada Os Cantos Sagrados a Ivu Arapitá. Espero que todos estejam bem nessa noite de sexta-feira. A nossa live de hoje ela será composta pela professora Tatiana Maciel. Ela é professora na UENG, Unidade de Divinópolis, mestre em filosofia pelo FMG, e vai ter a participação também da Ana Carolina, que ela é graduanda em história pela UENG, também de Divinópolis. E teremos essa nossa segunda live sobre a tradição Guarani. Vou ter, só antes de passar a palavra para elas, deixar claro também sobre a nossa lista de presença, que será posta nos comentários ao longo da live. Então, por favor, se atentem, preencham, por favor, a lista de presença para que vocês possam conseguir o certificado no final. Então, espero que essa noite seja muito produtiva e muito prazerosa para todos nós. Tenham uma boa live. Oi, pessoal, boa noite. Eu quero dar boa noite para as pessoas do chat. Hoje a gente vai dar continuidade na temática indígena, né? A gente já teve as lives sobre tradição Nagô, e agora essa é a nossa segunda live sobre a tradição Guarani-Mibiá. Na última live, a gente trabalhou de uma perspectiva geral, né? Sobre quem são os Guarani, sobre o modo de ser Guarani, um pouco da história do povo Guarani-Mibiá. E hoje a gente entra num ponto muito pertinente, né? Muito importante para a gente entender a cultura Guarani-Mibiá, que são os cantos sagrados. Eu vou compartilhar a minha tela e eu acho que não tem vídeo, mas se tiver vídeo, Thiago, e se não tiver aparecendo som em algum momento, você me avise, por favor. Um minutinho. Prontinho.
Então, hoje a gente começa, como eu disse, sobre os cantos sagrados da Eivil Rapita. Essa imagem de início, ela é da celebração do Imangarai, e é uma celebração muito importante, e a gente vai falar um pouco dela mais para o final da live, então eu não vou me adiantar sobre isso, mas é uma das principais celebrações mais importantes que a gente tem, porque é como se fosse o batismo, onde eles recebem seu nome, e é muito interessante. Bom, eu vou começar aqui a leitura dos cantos sagrados para que a gente possa, a partir deles, né, começar a nossa discussão. Nosso Pai primeiro criou-se por si mesmo na vazia noite iniciada. As sagradas plantas dos pés, o pequeno assento arredondado do vazio inicial enraizou seu desdobrar, florescer. Círculo desdobrado da sabedoria inaudível fluiu-se divido todo ouvir. As divinas palmas das mãos portando o bastão de poder, as divinas palmas das mãos feito ramas floridas, tramam o manifestado na obra de sua evolução no meio da primeira grande noite. Da divina coroa irradiada, flores, plumas adornadas em leque. Em meio às flores, plumas florescem, a coroa pássaro do futuro, luz veloz que paira em flor e o beijo que voa não voando. Nosso Pai primeiro criava futuro colibri no curso de sua evolução, seu divino corpo. Existia, no entanto, em meio aos primeiros ventos futuros, como coruja dentro da noite, olhava-se, revoando, seu futuro firmamento, sua futura terra brisa, surgidas enquanto colibrizava vidas dos ventos, produzidas no imanifestado que fora, um colibri. Nosso Pai, o grande mistério, primeiro antes de haver se criado no curso de sua evolução, na sua futura morada, sustenta-se no vazio. Antes que existisse sol, ele existia pelo reflexo de seu próprio coração e fazia-se servir de sol dentro de sua própria divindade. O verdadeiro grande espírito primeiro existia diante dos ventos primeiros, de onde ancorava-se no vazio da noite, feito coruja produzindo silêncios, e fez que se gerassem as manifestações de si diante da noite, vestido de espaço. Antes de haver o verdadeiro Pai, o Uno, criado no curso de sua evolução, sua morada, antes de haver criado a terra primeira, existia em meio aos primeiros ventos, e o vento primeiro de nosso Pai podemos percebê-lo como espaço-tempo, onde o fim deste vento nomeou-lhe época, era e hora. Orou arando rios de tempo e espaço, desaguando novos ventos, os espaços novos desfloram e florescem à flor de cada época. Esses são os primeiros, as primeiras traduções, né, dos cantos sagrados. Eu esqueci de falar, essa tradução então conforme o texto, o livro, né, do Cacau Erá, que a gente usa como base. E uma das primeiras coisas que eu selecionei aqui é a questão do colibri, porque foi a primeira forma como a divindade, né, se manifestou como colibri. Aqui a gente tem uma ilustração, eu não sei se a setinha está aparecendo aí, mas a gente tem uma ilustração de um colibri. A Tatiana, ela sabe qual livro que é esse, agora eu não lembro, porque foi ela mesma que me mandou do livro. E aqui, eu vou colocar para a gente agora, o Cacau Erá, né, o autor do livro e que traduz os cantos, ele explicando para a gente um pouco a importância do colibri na tradição guarani. Então eu vou colocar, Thiago, e se por acaso o som não passar, você me avisa no WhatsApp, tá? Que eu não vejo o chat agora. Olá, pessoal, eu sou o Cacaverá. Eu quero falar hoje sobre Mãe Nui. Opa, desculpa, gente, eu apertei sem querer. Olá, pessoal, eu sou o Cacaverá. Eu quero falar hoje sobre Mãe Nui, sobre o Guainumbi, sobre o colibri, ou beija-flor. Na tradição tupi-guarani, o beija-flor, ou colibri,
o Mainuí, o Guainumbi, são nomes tupi para esse ser, para esse pássaro, ele é um símbolo totêmico, ou seja, ele é a representação de algo que é muito sagrado na tradição tupi e que nos remete ao princípio da vida. O colibri, ele representa a alma, ele representa o ser interno, ele representa a essência divina que habita o ser humano. E essa essência divina se localiza no coração. O coração é o ninho do colibri, é o ninho do beija-flor. O beija-flor é a representação da alma, e ele significa um mensageiro divino dentro de nós, porque na natureza o colibri é aquele pássaro que ele se sustenta no nada, ele se sustenta no vazio, ou seja, o vazio, metaforicamente, simbolicamente, representa o todo, e ele viaja numa rapidez incrível, colhendo no centro de cada flor a sua nutrição. E na cultura tupi, o centro de uma flor, o botão de uma flor, representa o coração do todo, o coração do divino. Né? Então, no simbolismo sagrado, na tradição tupi-guarani, o colibri é aquela parte divina que todos nós temos, que viaja permanentemente a um centro misterioso que nos nutre, que nos oferece o néctar da vida, né? Que nos oferece o sustento que é a própria vida. Então, o colibri, o beija-flor, representa a conexão da alma humana, do nosso ser essencial, com o ser maior, que é o divino que nos habita, que nos sustenta. Agudjavet. E aí, pessoal, outra representação que a gente tem, né, que esse primeiro canto sagrado ele vem falar, é sobre a coruja. E aqui eu quero deixar claro que esse desenho da coruja ele não é feito por um indígena Guarani-Mibiá. Ele é feito por um desenhista a partir da leitura dele dos cantos sagrados da obra do Pierre Clastres, que é uma outra obra que a gente usa também. Então, a partir da leitura dele, ele fez essas ilustrações, essa e mais algumas outras que a gente vai ver. E aí, para a gente fechar esse primeiro capítulo, eu gostaria da gente ver, né, essa questão da coruja. Porque uma coisa que a Tatiana provavelmente vai falar mais ao final é a questão da cópia e das cópias, né? Então, a coruja, ela, que a gente vê hoje, ela não é original, ela é uma cópia daquela primeira coruja pela qual o Criador se manifestou. E a coruja, ela vem trazer essa ideia do mistério e a sabedoria do Pai Criador. Né? Então, ela viaja pela vida noturna, ela guarda os segredos mais íntimos do ser. Então, a coruja, ela é uma figura muito importante, né? Quando a gente vai pensar esse processo de criação, de início ali, né? Que a gente vê com esse primeiro capítulo dos cantos, esse primeiro capítulo dos cantos sagrados. Agora, pessoal, um minutinho. Eu passo a palavra para a Tatiana. Eu esqueci de deixar isso claro. A nossa dinâmica vai ser dessa maneira. Eu apresento os campos sagrados e a Tatiana vem enriquecendo a discussão. Tá bom? Deixo vocês com ela agora. E até daqui a pouco. Oi, gente. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui, né, na nossa sexta live. Aliás, é isso mesmo, é sexta mesmo. Dos Guarani-Mibiá, né? A segunda dos Guarani-Mibiá. E então a Ana explicou aí, né, essa dinâmica que nós vamos fazer hoje, né? Os cantos sagrados, ele é de tradição oral, né? E também conhecido como palavras formosas, né?
E a primeira tradução, né, desses cantos sagrados foi de um etnólogo, né, paraguaio chamado Léo Cadogan. E depois disso, né, a gente teve outras traduções e nós optamos por escolher a tradução do Cacauerá, porque ela vem num texto já poético, né, no encadeamento assim que casa com a metodologia que nós propusemos, né, no projeto, né, que tem a ver com o uso da sociopoética. Então, dessa vez, né, nessa live de hoje, nós vamos fazer assim, né, a Ana, justamente porque os textos em si já são textos etnográficos, né, um compilado da tradição oral, ela vem com os textos, vem trazendo, agregando, né, material aí mais lúdico, e na sequência eu venho fazendo aí tecendo alguns comentários, né, acrescentando aí, às vezes, algum aspecto aí da nossa proposta, que seria um diálogo entre a filosofia, né, e a cultura, no caso aqui, os relatos cosmogônicos, né, a partir desses textos. Então, também peço licença para poder compartilhar a tela aqui. E aí, mesma coisa, né, também não vou estar vendo vocês, e qualquer problema que der, vou pedir ao Tiago e à Ana para também me avisar. Bom, esse primeiro capítulo, né, que a Ana ela leu para a gente, né, ele é denominado aí os primeiros costumes do colibri, né? E uma reflexão, né, que nós podemos fazer a respeito dessa narrativa, né, é que Yanderu Tenondé seria a primeira divindade, né, o nosso pai primeiro, né? Vai significar ali a suprema consciência. Deixa eu aumentar aqui, pessoal, que eu esqueci. Não, é no primeiro slide, não. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Espera só um minutinho, pessoal. Eu acabei me confundindo aqui. É mais para frente. Ok. Então, Yanderu, né, Tenondé, o nosso pai primeiro, significa aí a suprema consciência, né? Um corpo que ainda não é um corpo, porque ele vai, né, se manifestar, né, a partir aí de um desdobrar-se, né, como a gente viu, vai ver. E nesse instante anterior, né, à matéria, digamos assim, ele seria o espaço imanifesto, né? A própria essência manifestada no grande som, né, no som primeiro, né, também em forma de ritmo, né, significando também a ideia da grande valorização, né, que os Guarani Mibiá têm da palavra, né, do som, né, do som enquanto a palavra, né, a palavra falada, principalmente. Vislumbrado aí pelos grandes pajés como a eterna música, geradora de vidas. Esse grande som primeiro, né, Tupã Tenondé, né, Yanderu, né, pai primeiro, né, que pelo próprio significado aí também da etimologia da palavra, né, significaria aí tu, som, e o pan, um sufixo indicador de totalidade, né, e Tenondé, o primeiro, o início, né, aquele que vai proporcionar aí a origem, né, na verdade, de todas as coisas, né. Era como no século XVI, né, que os Tupinambá tentaram comunicar aos religiosos estrangeiros quando eram interrogados a respeito do conceito indígena de Deus, né? Então, muito da tentativa, né, a gente pode falar assim, de intertradução, né, ou de tradução interétnica, né, melhor dizendo, né, o que ficou mais conhecido, né, para principalmente os jesuítas ali, logo de início, seria o Deus Tupã, né? Mas a gente vai ver aqui que na narrativa cosmogônica deles, né, começaria aí com Yanderu, pai primeiro, né? E posteriormente, né, a partir dos próximos capítulos, a gente vai ver
os outros deuses vão ser também criados, né? Então, a essência de Tupã-Tenondé, né, seria em Nhanderu, Yamandu, né, o manifesto, né? Aquele anterior à matéria, né? Tecido de vazio, de silêncio. O grande mistério criador de todas as coisas vivas. Esse vazio que se manifesta como um espaço e entoa a sua vida eterna, através aí, né, também dos elementos que vão ser a matéria-prima, né, de criação do universo, né, como o vento, a música primeira e a última, para logo tomar a forma de um fogo assento, algo como um trono divino, pois a palavra apica refere-se a um banco cerimonial ornado de símbolos e esculpido na forma de animais. E uma réplica, né, desse primeiro assento aí do Nhanderu, ela existe, né, ela situa-se dentro do Opi, né, que é a casa de rezo dos Guarani-Mibiá, né? Em determinadas ocasiões é usado no Opi a casa de orações dos Guarani, por aquele que deseja receber uma cura, enquanto o pajé e a comunidade vão entoando os cânticos de louvor à Grande Mãe Terra e ao Pai Primeiro. Para a tradição ancestral, né, o bálsamo de cura mais profundo seria, então, a música, né? A própria representação aí do espírito vital, né, do espírito da vida. Uma vez, então, né, que esses ventos originários, né, eles vão dar forma ao fogo assento, logo vai aparecer o bastão de poder, o Popiguá, na verdade, o cetro de comando do Criador. Então, essas metáforas, né, elas, na verdade, esses discursos míticos, né, eles vão também serem materializados, né, no momento ali da ritualística e do local, né, onde ocorrem os rezos, né, que seria o Opi, né. Então, a pica seria o banco-trono, né, e o Popiguá, a vara-cetro, né. Que disse, né, Jeguaca Tenondé, desse passado antigo, desde antes das grandes águas. Os Jeguaca Tenondé ainda preservam os ensinamentos, de forma que, né, uma maneira, né, mais primorosa, pode dizer assim, mais sensível, da gente ter essa aproximação, né, com outras ontologias, né, outras maneiras de ser e estar no mundo, seria pelos seus relatos cosmogônicos, né, dos quais aqui nós estamos iniciando um pouco uma breve apresentação, um breve estudo, né? Então, o Tupã-Tenondé, ele vai se apresentar como colibri, primeiramente, né? Essa grande expressão, né, como o Cacauerá falou aí no vídeo, do sagrado para o povo guarani. Seria aí a primeira manifestação do Deus, né? Que ele vai desdobrar-se de si mesmo, né? Vou adiantar aqui mais um pouquinho, né? Aqui, né, nos estudos, né, mostram, por exemplo, como que também o colibri, né, que seria o nosso beija-flor, ele também estaria presente, né, em outras tradições, né, ameríndias, né? No caso aqui, falando das tradições andinas, como o Inca, o Quechua, Nazca e Aymara. Aqui, repetindo um pouco o que o Cacauerá falou, né, eu vou passar um pouco mais rapidamente nessa parte aqui, mas a ideia mesmo, né, então, que o colibri tem é essa ideia de que cada ser humano tem a sua alma colibri, né, em que habita, né, nessa morada da alma que seria o coração, o território de Tupã, né. Quando a alma colibri ela vai se elevar ao apite, a flor sagrada que reside um palmo acima da cabeça humana, ocorre a recepção, né, a receptividade ali da sabedoria, né, do Deus, né, seria o momento da inspiração, quando você eleva, né, o seu espírito e tem o momento da inspiração. Dentro aí, pegando também um complemento com a tradução e os estudos do Leon Candogan, né, esse desdobramento, pode dizer assim, né, do Nhamandu, né, e o Nhanderu também, que é outro nome que se diz, né, no colibri,
vai ocorrer de outra forma, né? Aqui, citando um pouquinho o verso, a partir da tradução do Leão Cadogan, a gente tem de la divina coronilla excelsa las flores del adorno de plumas eran gotas de rocío, né? Por entre medio de las flores del divino adorno de plumas, el pájaro primigênio, el colibrí volava revoloteando. Né? Então, o que está falando aqui é que, diferentemente da tradução do Cacauerá, né, onde ele vai se desdobrar, né, aqui, nesse momento, ele já aparece como já um existente, né, que ficava voando, né, ao redor do adorno de plumas. Né? O colibri lhe refrescava a boca, né? O colibri refrescava a boca de Yamandu, né? Então, aparece a tradução com uma forma diferente, né? Ainda nesse primeiro capítulo, né, sobre os desígnios da coruja, né, que seria aí para a gente finalizar o capítulo 1, né? Também, então, a Yamandu, né, apareceria na forma também de coruja, né? E seria como se fosse simbolizando ali o mistério, né, a noite primeva também, né? Seria a maneira como ele se manifesta, né? Simbolizando essa noite cósmica, né? O grande mistério, né? Ela traz a qualidade da consciência do existir, né? E aí tem essa, digamos assim, essa insígnia, né? Dessa questão do desdobrar-se, né? Porque a partir, então, do que seria ali a noite primeva, né? Irá ocorrer o desdobrar-se, o abrir-se, o desatar-se de si, né? As criações começarem a ocorrer, né? O desdobrar-se nas dimensões materiais, né? E nesse sentido, então, o próprio plano material, mesmo como a gente conhece, seria apenas um galho da grande árvore da vida. E para finalizar aqui, gente, ainda algum comentário do primeiro capítulo, né? Em todo esse capítulo 1, que fala dos primeiros costumes do colibri, na verdade está falando um pouco dos desdobramentos de Anderu. Nós temos aí a noção de Araima, né? Que seria o espaço-tempo original, né? E isso, o que ocorre, né? Primeiramente tem essa narrativa cosmogônica, que seria o tempo primeiro, né? No primeiro tempo, né? Aquele tempo fora do tempo, porque essa é a tônica do discurso mítico, e depois isso no tempo, como a gente conhece, que é o tempo historiográfico, a gente pode dizer assim, esses ritmos, né, essa dança do espaço-tempo, ela vai se concretizar, né, aí nas estações, né, por exemplo, né, vai se revelar no ciclo da natureza, né? Como o inverno, o outono, a primavera e o verão, né? Então, seriam os cantos, né? Os cantos do Tupã-Tenondé, né? A partir dos ciclos da natureza e da estação. Então, eu vou passar a palavra aqui para Ana Carolina, né? Que nós estamos com o tempo nosso bem divididinho aqui hoje, e depois a gente volta. Só sair. Gente, voltei. Eu vou compartilhar mais uma vez a tela. E a respeito do segundo capítulo, eu não coloquei ele na íntegra, porque em relação ao primeiro, ele é um pouco maior. Então, ele não seria inviável fazer a leitura completa, mas eu já deixo de antemão aqui que se alguém tiver interesse em ler, né, na íntegra, entre em contato com a gente que eu envio o PDF do livro. Isso não é um problema. Eu vou compartilhar então, tá? Um minutinho. Opa, deu um probleminha aqui. Compartilhar a tela. Isso. Deixa eu só ver se está na ordem certa. Tá assim?
Então, agora que a gente vai para o segundo capítulo dos cantos do livro, né? Os Cantos Sagrados, traduzido. Como eu disse, eu não vou ler o capítulo na íntegra, mas eu acredito que os trechos que eu selecionei são suficientes para que a gente entenda um pouco e siga a discussão, né? Nosso Pai manifestado, verdadeiramente o primeiro, de uma pequena porção de sua própria divindade, da sabedoria contida em sua própria divindade, e em virtude de sua sabedoria criadora, fez que se engendrassem chamas e a tênue neblina. Havendo-se erguido da sabedoria contida em sua própria divindade, em virtude de sua sabedoria criadora, pariu a essência da palavra alma, que viria a expressar-se humano. Da sabedoria contida em sua própria divindade, em virtude de sua sabedoria criadora, criou nosso Pai o fundamento da linhagem humana, e fez que se pronunciasse como parte de sua própria divindade. Antes de existir a Terra, em meia-noite primeira, antes de ter-se conhecimento das coisas, criou o fundamento da linguagem humana, que viria a tornar-se a alma-palavra, e fez o grande espírito que se formara parte e tudo. Em continuação, da sabedoria contida em sua própria divindade, em virtude de sua sabedoria criadora, os seres trovões desdobraram-se. Caraí-Ruetê, pai dos futuros Caraí, Jacaira-Ruetê, pai dos futuros Jacaira, Tupã-Ruetê, pai dos futuros Tupã, Yanderuetê, pai da futura Yandeci, para que fossem pais verdadeiros dos seus futuros numerosos filhos, para que fossem pais verdadeiros das palavras almas de seus futuros numerosos filhos. Foram desdobrados de sua consciência divina. Em continuação, o grande mistério, para refletir seu coração, fez conhecedora da divindade a futura verdadeira mãe dos trovões sagrados, Caraí-Ruetê. Fez conhecedora da divindade a quem refletia seu coração a futura mãe dos Caraí, Jacaira-Ruetê. Da mesma maneira, para refletir seu coração, fez-se conhecedora da divindade da verdadeira mãe Jacaira. Tupã-Ruetê, da mesma maneira, a que refletiria seu coração, fez conhecedora da divindade a verdadeira futura mãe dos Tupã. Aqui, gente, eu trago, né, como eu disse anteriormente, as ilustrações a partir da leitura do Pierre Classes. Então, aqui a gente tem a representação, né, a partir desse autor, a partir da leitura de Yanderu Tenondé. Um minutinho. Uma coisa que a gente percebe muito nesse capítulo é a questão, né, da linguagem oral, como a Tatiana mesmo disse, a gente conversou na aula passada. Aqui a gente tem o Caraí-Ruetê, e quando a gente pega o Pierre Classes, quando ele vai falar sobre o Caraí, ele descreve como chama, fogo solar, calor, renascimento regular do divino como natureza. Seu eterno retorno garante aos Guarani que os deuses não estão mortos. Então a gente vê aí, né, as chamas. E aqui ele também faz uma representação feminina, eu acho muito bonito. Aqui a gente tem o Jacaira-Ruetê e o Pierre Clastres traduz, né, como a bruma companheira da chama, que o Jacaira reunicia a substância divina do humano, as belas palavras, a bruma dos sacerdotes e dos profetas, essa fumaça do seu cachimbo, né? E a gente tem Tupã, que reina sobre o mundo aquático e suas diversas manifestações, a água corrente e suas ramificações, o mar e sua coroa de riachos e rios. Então, o Tupã ele oferece frescor à terra, sem que o calor excessivo de Caraí arriscaria consumir os homens. Aqui, pessoal, eu tenho esse vídeo curtinho do Cacauerá falando, né, sobre Tupã, Tenondé e as belas palavras. Ele é curtinho, eu vou colocar aqui agora porque eu acho que ele casa um pouco com a proposta desse capítulo. Eu já tinha assistido, gente, desculpa, voltei para o início.
Olá, pessoal, eu sou o Cacá Verá e hoje eu vou falar sobre Tupã-Tenondé e sobre as palavras formosas. Esses termos é uma referência que vem do povo guarani, que vem da cultura guarani, né? A palavra Tupã-Tenondé significa o primeiro Tupã. É uma referência mítica, mística e filosófica a princípios que a cultura guarani leva em consideração como fundamentais para a nossa existência, né? Tupã é um dos termos usado para o Criador, né? A tradição guarani usa Tupã para se referenciar a Deus, ao Grande Espírito, ao Criador, assim como usa também o termo Nhanderu, que significa o nosso Pai. Então, dentro do primeiro, a palavra Tenondé, do primeiro Tupã, do Criador primeiro, é algo que é fundamental para a nossa existência, é prestar atenção nas nossas palavras, né? A tradição guarani usa um termo Nhen Porã para palavras formosas, e diz o seguinte, que toda palavra tem uma qualidade criadora. Toda palavra tem uma qualidade de poder. Toda palavra interfere diretamente na nossa sensibilidade. Então, isso significa dizer que aquilo que eu penso, e aquilo que eu sinto, e aquilo que eu expresso, porque a palavra aqui, nesse sentido, não é só a palavra falada, é a palavra expressada, a palavra sentida e a palavra pensada. Então, aquilo que eu penso, que eu sinto e que eu expresso, eu devo prestar muita atenção, porque ela tem um poder, ela tem uma qualidade, e essa qualidade, esse poder vai se manifestar na medida que eu cultivo, né? E a palavra é um campo de cultivo, a palavra é uma roça de cultivo. Então, a tradição guarani diz o seguinte, devemos, então, observar o que nós pensamos e cultivar naquilo que nós pensamos somente o que é formoso, o que é belo, né? O que é belo para nós mesmos, o que é formoso para nós mesmos, mas também o que é belo e formoso para os outros. E devemos sentir também, prestar atenção nos nossos sentimentos e cultivar aquilo que é edificante. E devemos expressar, do ponto de vista de palavras, aquilo que é construtivo. E com isso, você gera um mundo melhor para si mesmo e para o outro. Esse é o princípio do Tupã-Tenondé. Agüejeveté. Aqui, pessoal, eu acho que a legenda não vai pegar, e o que é uma grande tristeza. Da primeira vez que a gente assistiu, a legenda estava disponível ainda no vídeo, mas esse artista, eu acho que esse ainda não é o Kunumi MC, ele é um outro artista indígena, e ele tem o Oerá, né? E ele tem esse clipe, essa música que, infelizmente a gente não vai conseguir ver a legenda, mas a tradução volta nessa força do caminhar com força, essa força dada pelo divino, né? Então, eu vou colocar um trechinho, não vou passar todo em função do tempo, eu tenho ainda um minutinho aqui, mas eu acho que vale a pena ouvir um pouco da música, por isso eu vou colocar. Opamba Ramon-Jepé, Jaguatá, Tenondé.
Jaguata tenonde, Jupime Jaguata tenonde, Jaguata tenonde, Jage oi Jaguata tenonde. Gente, infelizmente, em função do tempo, eu não vou deixar o vídeo correr, mas eu vou deixar o link no chat, então se alguém tiver curiosidade de ouvir a música completa, e eu recomendo que sim, o link vai estar no chat. Então, eu passo agora a palavra para Tatiana. Então, pessoal, vamos continuar aqui, né? Eu já vou logo também compartilhando a tela para a gente conseguir, né, passar todo o conteúdo que a gente se propôs hoje. Fazendo aí agora já os comentários desse capítulo 2, né, que está aqui colocado como o próprio nome, né, dos cantos sagrados, Aivu Rapita, os fundamentos do ser. Segundo, inclusive, o Léo Cadogan, né, esse capítulo, né, ele seria o principal, né, pode dizer assim, o núcleo duro, né, de toda essa narrativa cosmogônica, né, porque ele vem trazendo aí uma própria ontologia mesmo, né, do que seria o ser, né, do que seria o ser humano, né. Esse capítulo, né, ele é traduzido por Léon Cadogan como os fundamentos da linguagem humana, né. E aqui a gente compreende, né, adentrando aí um pouquinho mais, então, nesse diálogo da filosofia com os relatos cosmogônicos, né, que ser e linguagem, né, alma e palavra seriam uma só coisa, né? Então, como a própria Ana Carolina, né, já adiantou aí para vocês, né, e também o Cacauerá, no seu vídeo, né, falou a importância, né, que é dada à palavra, né? A importância que é dada ao som que sai pela boca, né? Então, a palavra Aivu, ela expressaria aí o espírito como um som vivo, o sopro luz primeiro, aquilo que é eterno em cada indivíduo e que vivifica o corpo e manifesta-se no reino humano sob a pele da palavra, pelo sopro que a preenche. Esse espírito sopro, então, a vida-luz, que é, em essência, então, o ser humano, ele se desdobra em três, que seria aí o Aivu, o Nieng e o Tu, né? Que seria aí o espírito, a alma e o corpo, né? O Aivu, o espírito, Nieng, a alma, e Tu, o som, matéria, né? O corpo que fala, né? Nieng também, né? Significaria também, né? Dentro da etimologia aí da palavra, né? Também é utilizado, pode dizer assim, para designar a fala humana, né? Como o próprio Cacaiorá falou, né? O Niem Porã, né? As palavras formosas, o cantar das aves, o chilrear dos insetos, e etc. Né? Então, ou seja, também os seres, né? Os outros seres e os animais, eles também têm a sua fala, né? Eles também têm a sua palavra, pode dizer assim. Em um significado, então, mais profundo, né? Nieng expressaria aí a palavra alma, né? Ou seja, o ser humano, né? Que ele tem essa capacidade, essa habilidade, né? De falar através da sua palavra. Ele carrega na sua palavra, no seu som, a sua alma, né? Ele expressa a porção divina da alma. É porque o Nyanderu se desdobra, né? E pelos desdobramentos que ele vai fazendo, ele cria os seres, né? E o espírito, né? A parte imortal, né? Pode dizer assim, de cada ser, seria aí essa porção divina da alma, a palavra alma, né? Então, Niengei significaria aí o espírito que os seres trovões enviam para que se encarne um ser, né? Como vocês viram aí na leitura, né? Do texto em si, né? Nyanderu, ele vai
se desdobrando e vai criando, né, os seres trovões. Os seres trovões aí seriam os deuses, né, os pais primeiros, né, dos guaranis. Nesse capítulo, então, é ainda anunciada a hierarquia divina, né, como eu falei, desdobrada do grande mistério que viria a cocriar o universo e também o ser humano, né? Então, o ser humano aí significando, né, primeiramente, então, essa natureza do ser, a palavra alma ou a alma-palavra, aquele que se expressa mediante a linguagem e o pensamento. Ser e som tendo aí, então, o mesmo sentido, né? Traduzindo aqui, né, a fala, né, de um Guarani Mibiá, que se encontra esse trecho aí no texto, nos comentários, né, da tradução do Leon Candogan, esse indígena, né, Mibiá, ele vai dizer, explicando, né, que ele perguntou, fale um pouco aí sobre o que seria, então, as palavras formosas, né, essa tradição aí oral que vocês carregam, né? Ele diz, o ser fundamenta-se no fato de ter sido desdobrado de nosso Pai primeiro, o ser fez-se parte da divindade primeira, como medula, palavra-alma, da coluna do Criador, né? Então, essa metafísica mesmo, que a gente pode dizer, que seria essa narrativa cosmogônica, né, da criação do universo, da criação dos deuses, da criação da primeira terra, que nós vamos ver agora no próximo capítulo, e da criação do homem, né? O ser emerge do todo, mas não se desfaz do todo, né? Ele se desdobra em dimensões, né? Que aí já, segundo aí os comentários e os estudos do Cacauerá Jacupé, né? Seriam 7, né? E mundos que seriam 3. No mundo céu, o ser e o todo manifestam-se como uma unidade. E no mundo terra, o ser e o todo manifestam como diversidade. No mundo intermediário, o ser e o todo manifestam-se expressando a marca do masculino e a marca do feminino, colocando a própria vida em movimento. Esses 3 mundos, né, acontecem de modo interdependente e fundamentam o ser, né? O ser aí seria o que é, né? É uma metafísica, a gente pode dizer. As dimensões do ser vibram em tom de 7 notas ancestrais, incluindo-se o silêncio. E essas cordas vibrantes interpenetram-se, gerando a música da vida, totalizando um ser. A gente vê que maravilha, né? Que coisa mais harmoniosa, né? E considerando mesmo a própria noção de harmonia musical, né? Porque é essa questão aí das notas, né? E tudo mais. Então, aqui também pegando a tradução, né, de um outro indígena Mibiá, né, que quando vai falar do que seria aí a essência do Aivu Rapita, né, ele vai dizer, o fundamento da linguagem humana é a palavra alma originária, a que nossos primeiros pais, ao enviar a seus numerosos filhos à morada terrena para erguer-se, se lhes repartiram, né? Ou seja, repartiu de si o sopro, né? O sopro da vida, né? Ainda nesse segundo capítulo, então, a gente tem essa criação dos deuses, né? O Nyamandu Ruete, que seria o verdadeiro pai Nyamandu, né? Que ele vai dizer, né? O verdadeiro pai, né? Dos que se erguem conscientemente, né? E possivelmente o verdadeiro pai dos que escutam, né, as plegarias, né, as palavras, né, e no primeiro caso, Nyamandu seria o verdadeiro pai da humanidade, e no segundo, o verdadeiro pai também dos deuses, né, porque ele veio primeiro. Então, a gente tem aí como os primeiros deuses criados, né, Karaí Ruete, né, tem que tirar esse L aqui que ficou errado, o deus do fogo, o verdadeiro pai dos Caraí, Jacararuete, deus da primavera e dono da neblina vivificante, Tupanruete, deus das águas, etc., né? Porque aí também a ele vai ser destinado, né, outras tarefas que depois, nos próximos capítulos, a gente vai desenvolver. A gente tem, então, nesse segundo capítulo, além, né, dessa leitura metafísica, né, do ser, né, do que é o ser e da associação
do ser com a palavra, né, a palavra alma. A gente tem também uma teogonia, né, ou uma teogênese, que seria aí essa narrativa da criação dos deuses, né? E onde ficariam os seres humanos aí, né? No caso aí representados pelos Guarani. Eles seriam os eleitos dos deuses, né? É nesse sentido que o Pierre Clastres, né, também um etnólogo, também estudioso dos Guarani, vai dizer que a palavra é que ela teria essa garantia, né? Esse poder de garantir, né? Ao mesmo tempo, no interior da existência do ente que será deles na morada terrena, a certeza de voltar a ser um dia os que seriam antecipadamente divinos, né? Que os Guarani como eleitos dos deuses, né? Seguindo o exemplo de seus pais primeiros. Então, como é que está meu tempo aí, Ana? Tem como me falar? Para ver se eu... Tatiana, você tem cerca de 2 minutinhos ainda, acho que... Ah, tá bom. Então, aqui eu já tô tentando adiantar um pouquinho, pessoal, em relação aí aos comentários ainda do segundo capítulo, né? Que trata aí também da narrativa dos deuses, né? Da criação dos deuses também, e como que a eles estaria associada os elementos da natureza, né? Como o vento, o fogo, a neblina, né? E como que isso é reproduzido, né? No momento aí das ritualísticas, né? Como, por exemplo, só citando esse exemplo aqui, a fumaça do tabaco, né? A fumaça do tabaco, né? Que sai ali nos cachimbos, né? Também dos pajés, né? Dos sacerdotes e pensadores também indígenas, né? Ela repetiria a bruma original, né? E estaria traçando, né, elevando-se do cachimbo, o caminho que conduz o espírito para a morada dos deuses, né? Então, seria ali um momento sagrado, né? Também, né, significando aí a palavra aivu, né? Como que ao mesmo tempo que ela significa a essência do ser humano, né? E como que ela também se situa no próprio coração da divindade. Por isso que, pelo seu desdobramento, Yamandu cria os deuses e também cria o humano, né? Ou seja, né, como aqui o próprio texto diz, Aivu é a substância ao mesmo tempo do divino e do humano, né? Então, por que os Guaranis são os eleitos dos deuses? Porque eles também compartilham da mesma essência, da palavra alma, né? Do som espírito, né? Você pode dizer assim. Finalizando aqui, só para não ficar o raciocínio incompleto, né? Essas considerações aqui são do Pierre Clastres, né? A humanidade seria determinada como o lugar da palavra, né? Então, essa relação aí, como eu falei, né, dos Guarani com seguindo o exemplo dos deuses, né, por serem os eleitos, né? E a importância disso, né, finalizando aqui o comentário a respeito do segundo capítulo, a importância que se tem também do momento comunitário, né, do momento da força da tribo, da força do coletivo, né, na medida em que existe esse ensinamento, né, que o Pierre Clastres vai traduzir por solidariedade tribal, né, ou um bom raio, o que está destinado a reunir, né, que seria essa habilidade da socialidade, né. Então é isso, pessoal. Agora eu vou passar aqui a minha palavra para a Ana de novo. Voltei. Eu vou compartilhar a tela, um minutinho. Deixa eu ver se está no lugar certinho. Tá assim. Então, agora a gente passa para o terceiro capítulo, traduzido pelo Cacauerá. Eu esqueci o nome do capítulo, mas esse vai falar sobre a origem, né, da Terra. Eu vou, então, começar a leitura dos Cantos Sagrados.
O verdadeiro grande mistério, o primeiro, havendo concebido sua futura morada terrena. Só um minutinho, gente, só para eu iniciar meu tempo aqui. Havendo concebido sua futura morada terrena, da sabedoria contida em sua própria divindade e em virtude de sua sabedoria criadora, fez que da extremidade de seu centro fosse engendrada a terra. Criou uma palmeira eterna no futuro centro da terra. Criou outra morada de Caraí. Criou também uma palmeira eterna na morada de Tupã, e na origem dos bons ventos criou uma palmeira eterna. Na origem do tempo e espaço criou uma palmeira eterna. Essas 5 palmeiras asseguravam a vida na morada terrena. Existem 7 moradas sagradas. O céu descansa sobre 4 colunas. Suas colunas são centros sagrados. O céu que se estende com ventos foi empurrado por nosso Pai. Havendo colocado inicialmente 3 colunas na morada sagrada, esta movia-se ainda. Assim colocou 4 colunas de centros sagrados. Só depois que isso estava no devido lugar, não se movia mais. O primeiro ser que anunciou na morada terrena foi a serpente ancestral, o espírito da Mãe Terra. A serpente que vemos agora em nossa terra não é mais que uma imagem dessa serpente primeira, pois a serpente primeira está abaixo da morada céu do nosso Pai. O primeiro ser que cantou nessa morada terrena do grande Pai e que pela primeira vez entoou um som de cura foi Iripa, a pequena cigarra vermelha. A cigarra vermelha primeira, que está abaixo da morada sagrada do nosso Pai, é somente uma imagem que vive na morada terrena. E amai o Senhor das águas, que existe nessa terra, não é o verdadeiro está abaixo da morada do Pai, e o que aqui vive não é mais a sua imagem, não é mais que a sua imagem. Quando a essência do grande Pai manifestou-se, antes de haver matas e campos, fez gafanhotos verdes revoando pradarias, cravando as extremidades dos campos, engendrando futuras matas por meio dos chiados encantados. Os gafanhotos que aqui vemos são apenas a imagem daqueles primeiros. E quando aparecem os campos, os primeiros a entoná-los com cantos para celebrar sua aparição foram os inambus vermelhos. Mas esses inambus que agora vemos são apenas a imagem dos primeiros. Nosso Pai, para conhecer as profundezas dessa terra, fez-se tatu. Os tatus que vemos hoje são reflexos do nosso Pai primeiro. A Senhora da Noite é a coruja, reflete a sabedoria do nosso Pai, sol do amanhecer. Nosso Pai, ao recolher-se nas profundezas de sua morada, se entoou: somente tu, Caraí-Ruetê, fogo Pai verdadeiro, das inúmeras chamas inacessíveis em que me inspiro, farás vivificar por meio delas teus filhos, Caraí valorosos. Por isso faze que eles se chamem também os senhores das chamas. Eles valerão todos os que hão futuramente de produzir o rito de crepitar das chamas. A cada primavera florescerão fileiras de chamas, como o desdobramento de ti, Caraí-Ruetê, e florescerão as bem-amadas chamas que levam a marca do masculino e as bem-amadas chamas que levam a marca do feminino. Amigo co-criador, entoou o Pai primeiro a Jacaira-Ruetê, tu que te manifestas como neblina, substância, brisa, que engendras inspiração por dentro das palavras, fruto que concebi em minha solidão, terás também muitos filhos, os Jacaira de grande coração. São os que se chamarão futuramente senhores da neblina, do vento, das palavras inspiradas de ti mesmo, Jacaira-Ruetê. Amigo co-criador, entoou o Pai primeiro a Tupã-Ruetê, tu terás o teu cargo, o extenso mar e seus ramos e rumos em sua totalidade. Eu farei que tu te inspires e expires águas e trovões do frescor divino. E tu enviarás repetidamente à morada terrena os futuros Tupã de grande coração, aqueles que fluirão o frescor da noite para os nossos bem-amados filhos e para as nossas bem-amadas filhas. O grande mistério primeiro, estando por fazer descender a morada terrena a boa ciência para gerações que levarão a marca do masculino e a marca do feminino, disse a Jacaira-Ruetê: em primeiro lugar, alojarás na coroa de nossos filhos e filhas a neblina de teu frescor. A cada primavera farás circular por meio de teus filhos, os Jacaira de grande coração, a neblina de teu mistério pela morada terrena.
pela virtude de desvendá-la, poderão nossos filhos prosperar e poderão nossas filhas prosperar. Amigo Caraí Ruetê, tu também farás que a chama sagrada se aloje em nossos futuros filhos e em nossas futuras filhas. Por isso, amigo co-criador, foste concebido com frescor para que alojes no coração, no centro do coração de nossos filhos e nossas filhas. Unicamente assim, os inúmeros seres que se erguerão na morada terrena e que não se desviarem do verdadeiro amor viverão em harmonia. Somente luzindo o líquido frescor por entre as chuvas e trovões do amor, amarão nossos futuros filhos e amarão nossas futuras filhas, a correta medida deste amor. O grande Espírito Sagrado, primeiro, designado por seus respectivos nomes aos verdadeiros pais de seus futuros filhos, os primeiros pais de suas palavras almas futuras, cada um virá de sua respectiva morada, disse. Depois de haver feito que o chameis pelo nome, cada um de vós em vossa morada, as leis que regerão a terra, os que levam a marca do masculino e a marca do feminino, vós as concebereis. Depois dessas coisas, inspirou o canto sagrado do homem aos pais primeiros e inspirou o canto sagrado da mulher às mães primeiras, para que viessem no devido tempo se erguer em grande número na terra. Aqui eu selecionei algumas imagens desses animais, né, que o texto vem trazer, que os cantos sagrados trazem. Então, a gente tem a cobra, e essa cobra também ela faz parte das ilustrações daquele artista que fez a coruja. E aqui eu peguei algumas outras imagens da cigarra vermelha, o gafanhoto, o tatu. E isso é muito interessante quando a gente pensa a nossa primeira live sobre os Guarani, né, que foi no encontro passado, porque essa relação estreita com a natureza. Porque aqui os animais, eles têm um papel muito importante nesse momento de criação da Terra. Né? Então, eles não são meramente passivos, né? Eles têm um protagonismo nesse sentido. É uma relação com a natureza muito mais estreita, muito mais complexa do que do que a gente tem. Né? Um respeito maior, uma consideração maior pela terra, pelos seus animais e pelos seus frutos. Aqui a gente tem, né, uma ilustração da palmeira azul, que são as palmeiras, né, que vão sustentar a terra, como a gente viu agora no canto sagrado, né? Então são chamados de azuis todas as coisas e seres não mortais que povoam o território. Então aqui a gente tem a ilustração de uma palmeira azul. E aqui eu trouxe novamente, né, aquela ilustração, né, que eu trouxe no capítulo anterior, mas justamente a partir, né, do que ele fala aqui de cada um desses componentes, né, do Caraí, que é o pai verdadeiro, que vem representar as chamas, o fogo, o calor, o renascimento, né, o renascimento regular do divino como natureza. Jacaira, pai verdadeiro, que é a bruma, que é companheira das chamas, bruma de onde nascem as belas palavras. Se eu não me engano, essa bruma a gente pode associar à fumaça dos cachimbos, né? E Tupã, pai primeiro, que é a fonte de frescor à terra. E quando a gente vê os três relacionados, a gente percebe uma harmonia que permite que a terra funcione. Isso é muito bonito de ser observado, né? Como que a harmonia dessas divindades, né? Como que ela é importante para que nós, seres humanos, vivamos, né, na Terra, os bem-amados, né? Para a alegria dos bem-amados, isso a gente é falado em algumas vezes no texto. Deixa eu ver aqui. Eu vou interromper meu compartilhamento agora e passar minha palavra para Tatiana. Oi, gente. Então, vamos dar continuidade aqui. Eu já vou logo compartilhando a tela.
esse primeiro capítulo, né, que a Ana veio apresentando, veio lendo, né, o texto aí poético do Cacauerá e apresentando o material sociopoético, ele se chama A Primeira Terra. E ele vai tratar justamente da criação da Primeira Terra, né? Compreendendo aí, então, né, que nos relatos, né, cosmogônicos dos Guarani-Biá, essa Primeira Terra, né, ela foi destruída, né, e a terra que hoje nós habitamos seria a Segunda Terra, né, também conhecida como Terra-Mar, né. Então, esse capítulo, né, ele vai falar do surgimento da Mãe Terra e dos seus dons, né, como vocês viram, né, aí também aos deuses, né, será dado aí as suas tarefas, né, as suas responsabilidades, pode dizer assim, associado também aos elementos da natureza, né, para fazer justamente para proporcionar, pode dizer assim, o equilíbrio, né, o equilíbrio da natureza, né? E não só seria aí ipsis literi, né, pode dizer assim, a questão, por exemplo, da chama, né, da brisa, da neblina, mas também em termos simbólicos, né, porque a chama também seria ela alojada no coração, é o amor, né, a brisa, né, também seria o momento da inspiração, né, a neblina, quando você também consegue se comunicar, né, com os deuses. Então, sempre tendo esses dois significados, né? Então, a Mãe Terra aí, ela vai surgir da base do cetro do Criador, vivificada pelas chamas e neblinas, né, do grande som primeiro. Essas chamas são a manifestação de um co-criador, né? Um co-criador aí, no caso, seria um deus, né? O Caraí-Ru-Eté. As neblinas já seriam as manifestações de outro co-criador, né? Ou também pode ser chamado de seres trovões, né? Jacaíra, Ru-Eté. O cetro, ele formaria aí o eixo da terra, por onde flui a forma de uma serpente sagrada, né? Que a gente está dentro dos comentários do Cacauerá Jacopé. O cetro, então, também, ele significaria aí a coluna vertebral, né, do ser humano, aquilo que dá a sustentação, né, aquilo que dá o equilíbrio, que põe de pé, né? Por isso que também, né, é associado a gente compreender os relatos míticos, né, e cosmogônicos, sempre tendo uma polissemia, né, pode dizer assim, o significado que é aquele que está aparecendo ali naquele momento e, ao mesmo tempo, também um outro sentido, né, que está por trás e que envolve toda a filosofia e todo um conjunto mesmo de normas, né, de valores, né, para a vida, para seguir na vida, para que eles componham ali o jeito de ser Guarani, né, o Nyandereco. Tornar-se erguido, então, né, seria aí reger o cetro da vida, criar a realidade como o próprio Criador gera mundos, com a consciência do poder. Olha que coisa maravilhosa, como nós temos que aprender com os povos originários. Erguer-se, então, seria tornar-se consciente de seus valores mais profundos. Acho que essa frase aí seria uma frase bem que simboliza mesmo essa questão aí do estar de pé, né? Do ser em pé, né? Tupi, ser em pé. Então, além desse eixo, né, são erguidas as colunas de sustentação da Terra, que seria aí os pontos cardeais, né? O nascente, o poente, o sul e o norte, também compreendido como as 4 respirações da Mãe Terra, da Grande Mãe, né? Em relação aos animais, como a Ana Carolina destacou, né, esse protagonismo, né, essa narrativa cosmogônica que já vai colocando, né, os outros seres também como atores, né, nesse processo também de sustentação, de alimentação e retroalimentação da natureza e de equilíbrio, né? Compreendendo também que eles seriam aí os primeiros, né? Os primeiros, né? E todo o que existe hoje, por exemplo, seriam apenas cópias, né? Esse sentido também que tem na filosofia guarani. Os seres que definem a primeira paisagem da Terra, né? São além de seu próprio espírito, né?
a serpente, o girino, o gafanhoto, o peixe e o inhambu, né? Por meio de suas ações, eles vão contornando esse eixo da Terra e vão perfazendo o plano material, né? Então, nessa parte, está mostrando essa interação, né, entre Deus primeiro, entre os co-criadores e entre os animais, né, já proporcionando aí, preparando, né, digamos assim, a chegada aí da humanidade, que estaria sendo representada ali pela questão do lugar de habitação da palavra, da linguagem, né? E essas palmeiras azuis, né? O livro é o Niemombaraete Reco Ran, do José Uerá, né? Que a Ana pediu para passar referência aí para vocês. Todas essas ilustrações, né, foram feitas por ele, né? Ele é um indígena Guarani Mibiá. A importância, né, dessa sacralidade aí da palmeira, né? Das palmeiras azuis, né? Seriam aí as moradas sagradas, né, marcadas por 5 palmeiras azuis que se erguem nas 4 direções e também no centro, né? Então, a importância também de ter esse respeito não somente para o reino animal, mas também para o reino vegetal, né? Então, da mesma forma, né, no mesmo patamar, pode dizer assim, que o colibri e a coruja, né, teriam no reino animal, no reino vegetal, teria essa importância da palmeira azul, né, que eles vão considerar como a senhora erguida, né, com as suas folhas em plumas. Essa parte aqui eu já falei um pouco, né? Tupi, né, na sua etimologia, significaria aí tu, o som, e o pi, pé, né? O som de pé, que é o ser humano, né? Erguido, né? O ser erguido. Significando também, novamente, né? Como falei no capítulo anterior, essa alusão com o som, né? Com a relação disso com o espírito, né? Aqui comentando um pouquinho sobre essas funções, essas responsabilidades que são dadas aos seres trovões, né? E como eu havia falado, não somente a gente compreender aí o aspecto fisiológico, né? Que seria, por exemplo, a neblina, mas também o aspecto simbólico, né? Então, a Jacaira do ET, né, ela teria a tarefa, né, de alojar na coroa dos filhos e filhas a neblina vivificante, né? Nesse sentido aí, significa também de que os filhos e filhas terem essa capacidade de comunicar, né, com os deuses, né, através da coroa, né? A coroa aí, no caso, seria o alto, né, o alto da cabeça, né, a coroa. A neblina, então, significando a umidade, mas também todo esse aspecto do espírito, né, da espiritualidade, né? Também ela seria responsável pela prosperidade dos guaranis, a importância de se estar associado aos ciclos, né, da natureza, como eles bem celebram o Ano Novo a partir da primavera, né? E também a questão da fertilidade da terra para que dê os alimentos, né, e a prosperidade. A Caraíru-ET é dada a responsabilidade de alojar as chamas sagradas nos Guarani, né? Então, como eu falei anteriormente, essa questão também de que a chama sagrada habita no coração e que significa também o amor, né? A Tupã-Ruetê, concedido para refrescar a terra, o elemento água, também refresca através da moderação o coração dos filhos, né? Então, a Tupã-Ruetê, né, significando aí também toda essa responsabilidade vinculada ao elemento água, né, também significa o aspecto de trazer uma temperança, uma moderação, né, para que os filhos, né, e filhas, né, eles não se queimam, né, na sua própria chama, né, para que eles tenham a moderação, o equilíbrio. Eu lembrei de Platão, né, quando ele vai dizer da importância da sofrosine, né, que seria justamente a temperança, né,
você ser equilibrado, né, em relação aos seus humores, né, pode dizer assim. Em suma, então os seres trovões, que são essas divindades, eles trabalham em conjunto. E o intuito deles seria promover a harmonia e impedir que os guaranis se desviem do verdadeiro amor. Esses deuses guaranis, eles são, então, os pais verdadeiros das palavras almas e de seus futuros filhos. Aqui faz uma referência, né, mais no final aqui, da importância, né, da cor azul claro e amarelo como vestimento dos deuses e seguindo principalmente a tradição ancestral dos Guarani, que estariam representando, respectivamente, o céu e o sol. Como é que está meu tempo aí, Ana? Você sabe? Que eu não coloquei contador aí, temporalizador. Tatiana, eu me perdi no tempo, mas se você quiser concluir, aí... Tá. Não, tá jóia. Então, aqui só mais uma imagem, né, dessa palmeira sagrada, né, que ela se chama Pindo, né, Jerivá. Também a importância disso, né, finalizando aqui nessa parte, a importância disso, né, de estar trabalhando, utilizando, né, de tudo que essa palmeira pode promover, né, como a madeira, de onde são talhados os arcos, das folhas de onde se recobrem as casas, das fibras de onde se fazem as cordas dos arcos, do gomo terminal das árvores jovens, né, que também é consumido, né, e por aí vai. Bom, então eu acho que eu vou passar para frente, né? Porque nós temos aí o intuito hoje de trabalhar todo o texto sagrado. Vocês tendo interesse de estar recebendo o material, a gente pode deixar aí também no chat, né? E vamos também criar o nosso canal, esquecemos de avisar isso. Então, eu passo a palavra para a Ana, porque agora nós vamos finalizar com o capítulo 4. Gente, eu vou só compartilhar minha tela, um minutinho. Isso. Aqui, então, a gente inicia o capítulo 4, né, dos cantos sagrados traduzidos, e esse é um pouquinho mais curtinho, mas esse é muito, muito legal, assim, muito de uma compreensão muito legal. Quando está por tomar assento um ser que alegrará os que levam a marca do masculino ou a marca do feminino, envia à terra uma palavra alma boa para que encarne, diz nosso Pai primeiro aos verdadeiros pais das palavras almas filhas. Desdobrarás enviando palavras almas boas para que encarnem, e quando elas se tornarem forma, aconselhas discretamente. Irás bem, filhinho do grande espírito. Considera com fortaleza a morada terrena, e mesmo que todas as coisas em sua diversidade apresentarem-se por vezes horrorosas, deves enfrentá-las com valentia. Quando enviam criaturas a nós, aqueles que se situam acima de nós dizem: irás à terra, recordaras-te de mim em teu coração. Assim eu farei que circule em minha palavra, por haveres acordado a mim. Assim eu farei que pronunciem palavras aos inumeráveis e excelsos filhos que abarco. Falar será o vosso valor, calar será o mais alto. O valor poderá ter a faculdade de conjurar malefícios, mas não dominará em toda a extensão da terra a quem tentar sobrepor os inumeráveis filhos que eu abarco com parcos valores. Por isso tu, enquanto habitares a terra, de minha morada formosa, haverás de recordar-te. Eu inspiro palavras formosas em teu coração, de modo que não podes igualar-te às imperfeições da morada terrena. Para nascer uma criança, o grande espírito, Jacaira-Ruetê, Caraí-Ruetê, discorreram essas orações sagradas sobre a morada terrena, com aqueles que haviam promovido as palavras. Desdobraram esquadrinhando almas, tecendo aqueles que seriam futuros pais e mães. Então os seres trovões disseram: nós e nossos filhos seremos revolvidos pela terra. E nesse revolver proveremos palavras em pé pelo chão. Sons andantes cantarão vidas, cada qual seu tom.
Aqui, gente, esse foi a tradução do último capítulo. E aí a gente vê claramente que a gente está falando, né, da encarnação da vida de uma criança à Terra. A gente fala também, mais uma vez, a gente percebe a questão da tradição oral. E aí eu selecionei esse vídeo sobre o Imangarai, que é o batismo, é um ritual muito importante, né, na cultura Guarani-Bibiá. E eu selecionei esse vídeo porque ele vai falar um pouco sobre esse ritual, sobre de dentro, né? De dentro do ritual. Então eu vou colocar aqui e qualquer coisa no som, o Thiago me avisa, por favor. Porque já é nossa cultura, não é a gente está fazendo para o pessoal ver. Isso é para nós. Já vem melhor de ano. Muito tempo. E continuando mantendo nossa costume. Sempre vai. Aí fala Nimongaraí, né? Em Guarani. Essa aqui é mais é uma coisa muito sagrada para a gente, né? Essa já vem de há milhão de anos, continua fazendo, né? Porque a gente aprende com o Tiramões, o pajé que chama, né? Ele tem conhecimento dessa parte de fazer eles do espiritual, né? Então, por isso a gente vai mantendo nosso costume, né? Esse é nosso sistema, na verdade, que fala, né? Porque uma cadiese aprende muita coisa. Ao mesmo tempo, nosso um postinho de saúde, mais ou menos isso funciona, né? Entendeu? Então, cuida dessa parte daqui, então cuida mais, e o pajé cuida dentro da cadiese. Ele está sabendo o que está acontecendo, né? E por isso que é muito importante fazer a velhinha. Então, todo ano vai acontecer. Cada velhinha representa uma pessoa. Por exemplo, está aqui na aldeia, o meu irmão está longe, em algum lugar, outras aldeias. Aí eu posso fazer a velhinha para me saber, ver se ele está bem, de saúde ou não, né? A velhinha feito cera de abelha. Né? Então, tudo isso aí foi feito a cerinha de abelha. Tudo tem que ser da mata. Porque tudo é sagrado, não tem como fazer outra coisa diferente. Esse fumo aí antigamente tudo é plantado, né? Próprio pajé que fazia fumo de corda, né? Tudo plantado na roça, né? O fumo é uma sagrada, né? Porque fumo, o pajé quando fuma, né? Pega o cachimbo, que a gente fala o petanguá, né? Eles acende o cachimbo e vai aquele fumaça, né? Aquele fumaça que faz bem para nós. Né? Coisa de ruim volta da gente, ele vai expulsar tudo, porque é muito forte aquele fumaça que está queimando o fumo, né? Porque o fumo é muito forte. Na verdade, não é uma cruz, né? Na verdade, quando a gente fala, é Ambai. Ambai, né? Ambai, onde tem uma água sagrada ali, guardada para fazer batismo da criança e adulto. A gente tira a casca da árvore, que chama Iaré, o próprio que chama em Guarani, tira essa casca ali e coloca uma bacia ali durante 2 dias para depois usar, para fazer batismo. Tem hora certa para fazer tudo isso, né? E aí, para ser molhado, aí faz a fila, primeiro os homens e depois as mulheres, né? Então, isso vai sempre o fome. E desse momento também, um Chondara também vai pegar violão e já vai começar a tocar e já vai cantar também.
Mesmo assim o Tiramões, mesmo assim o pajé, não é chegar, não, seu nome é isso. Não é chegar. Primeiro tem que vir na casa de rede, vai cantar, perguntar como é o meu nome. Aí o Nhanderu, nosso Deus, fala, não, o nome dele é isso. Aí o pajé vai, não, seu nome é isso. Então, é isso que assim que funciona dentro da comunidade indígena. Né? Então, isso é muito importante. A gente vai divulgar também essa parte aí. Porque já é nosso costume. Por isso que isso aqui é muito importante para a pessoa saber. O que a gente faz dentro da aldeia no nosso dia a dia. Né? Porque o pessoal de fora não conhece. A gente sabe o que a gente faz dificuldade, que a gente sabe muito bem demora aqui dentro da aldeia. Né? Dessa forma aí é muito importante. Por isso que nós queremos mostrar um pouquinho, um pedacinho de vídeo lá fora, para o pessoal conhecer. E até muitas vezes pode vir vindo aqui na minha aldeia, visitar. E até estou convidado para setembro, né, dia 14, dia 15 de setembro, para vir ver como é o nosso Nimongaraí, nosso batizado de erva mate, para você conhecer. É uma coisa bem tranquila, bem-vindo aí. Pessoal, eu encerro aqui a tradução dos cantos. Eu vou passar agora para a Tatiana. Oi, gente. Hoje nós passamos um pouquinho do horário, mas fiquem conosco até o final. Vamos finalizar aí, né, os comentários do 4º capítulo, que é muito importante para finalizar aí o estudo desses textos, né, sagrados. Então, esse capítulo 4, que se chama Está-se a dar assento a um ser para a alegria dos bem-amados. Ele vai falar justamente do processo de encarnação, do processo de nascimento, por isso aí a importância do ritual do batismo, né, o Niemongarai, né? O grande movimento da vida, né, seria qualificado, então, como o amor incondicional e a sabedoria. E com base nessas qualidades, o universo torna-se, então, supraconsciente, consciente e subconsciente de si mesmo, equilibrando os mundos, sustentando as dimensões, gerando, assim, o cosmos. Os seres trovões, eles recebem a responsabilidade de gerarem as palavras almas, ou seja, de serem os pais primeiros dos filhos e filhas, né, que seriam aí os guaranis, né? Tonalidades de suas essências para encarnarem na Terra. Então, quando nasce uma criança, disse dar assento a uma palavra alma. Os seres trovões, então, que são esses deuses sagrados, eles expiram as suas essências a partir de suas moradas e de seus elementos, qualificando o ser. O que é assentado, né, encarnado, ou como também se diz, receberá da mãe a coluna, os ossos e o coração da vida eterna. O movimento da vida será impulsionado pela marca do feminino com a marca do masculino, atuando como dia e noite, sol e lua, o macho e a fêmea. O início e o fim se recriarão por meio das 4 estações, tecidas pelas 4 respirações da Mãe Terra.
Nesta música sagrada, cada ser que nasce trará o seu tom, portará a sua coluna e se erguerá com o tempo, podendo tornar-se um coração valoroso, que seria aí o grande desejo dos bem-amados mestres trovões. Para que as qualidades supremas de amor e sabedoria que os ventos distribuem possam ser manifestadas no mundo terreno, assim como é, então, no universo. Por isso que, novamente, né, a etimologia do termo tupi, significando aí palavra alma, e a importância do Nemongarai, né, a importância aí deles receberem, né, esse nome pela revelação que é dada ao pajé. Né? Então, tem-se o ritual e é o pajé que tem a revelação de qual nome, né, pertencendo aí a tonalidade, né, as características que os seres trovões irão imprimir, né, doar, repartir para os seus filhos, né? E isso também significando uma tonalidade também na vida, né? Como, por exemplo, no ano passado a gente teve a oportunidade de ter conosco a presença do Leandro Quarai, né? Já, então, indicando, né, como ele mesmo se apresentou. Tenho aqui o dom de ensinar, de ser professor, né? E ele era mesmo, né, professor de Guarani. Então, cada nome é o lume de uma vida, cada vida será a semente para a terra, e cada semente tem o seu tom próprio, né? Então, esse aí é o mistério da encarnação, né? E essa função dos seres trovões de tecer os nomes, né? Cada nome, uma alma, né? A importância também de tratar esse equilíbrio aí das energias, né? Feminino e masculino, né? De como que eles vão colocando a vida em movimento, né? Trabalhando esse equilíbrio, né? O nome sendo aí a palavra alma, né? E todo esse processo aí, então, do Nemongarai, né? Que seria aí o ritual do batismo, né? Então, a gente finaliza por aqui, pessoal. Muito obrigada por terem ficado conosco até o final. A partir da próxima live, daqui a 15 dias, né, nós vamos entrar na terceira live dos Guarani Mibiá. Nós vamos contar, né, com a presença do professor Antônio Augusto, né, que é professor aqui também na Universidade do Estado de Minas Gerais, que é etnólogo, né, e vai estar falando conosco sobre o belo caminhar, né, dos Guarani. E vamos ter também no dia 18, né? Então a próxima live será no dia 4/11. No dia 18/11, vamos encerrar as séries dos Guarani Mibiá com a presença de uma indígena Guarani Mibiá, a Simone Taquá, e que vai estar falando para a gente sobre o chamado da natureza na cosmologia dos Guarani Mibiá. E vai ser muito maravilhoso, fiquem conosco até o final. Nós vamos encerrar, né, o projeto com 2 rodas de conversa, que vão ser as 2 últimas lives de dezembro, e aí, na sequência, a gente vai passando a programação para todos vocês. Então, boa noite e até a próxima.